Estamos comparando a evolução do ponto de vista senso comum com o ponto de vista ciência, ponto de vista biologia. Vimos já um dos 5 principais aspectos nos quais essas visões diferem, que é a linearidade. Agora vamos ver um segundo aspecto importante no qual essas duas visões diferem. Esse segundo aspecto é a ideia de progresso. Então, na visão senso comum, as espécies estão evoluindo. E quando a pessoa escuta, fala, usa a palavra evolução, ela tem a ideia de que as espécies estão melhorando. Essa é uma ideia totalmente errada do ponto de vista da ciência hoje, né? No passado, até a própria ciência considerava a evolução das espécies como melhoria das espécies, progresso das espécies. Mas a visão científica de hoje é totalmente contrária a essa ideia. Por quê? Porque evolução biológica é simplesmente, na visão de hoje, evolução biológica é simplesmente mudança. Não há nenhum juízo de valor nessa mudança, ou seja, não é uma mudança para melhor ou para pior. Evolução biológica significa mudança. Portanto, não cabe a ideia de melhoria. A palavra evolução, ela é anterior à ideia da evolução biológica. No português, inglês, em outras línguas, de vários ramos, né, linguísticos, a palavra evolução tem a mesma raiz e que tem essa raiz evolução, elas significam melhoria, significam progresso, porque a palavra se originou anteriormente à ideia da evolução biológica. Mas, feliz ou infelizmente, nós usamos a palavra evolução para designar a evolução biológica. Só que a evolução biológica não significa hoje uma melhoria, um progresso. Significa apenas mudança. Isso é bastante importante, muito erro cometido por essa visão antiga, né, por o que hoje é uma falha, né, e que na prática é a visão antiga que estava mesmo dentro da ciência. A gente percebe que as pessoas em geral consideram que a evolução é progresso através de vários aspectos. Por exemplo, algumas pessoas acham que nós humanos somos mais evoluídos. Essa ideia mais evoluído não existe mais dentro da ciência, mas as pessoas usam ainda essa ideia, né? As pessoas acham que nós humanos somos mais evoluídos porque nós somos na Terra muito numerosos. É óbvio que isso não faz nenhum sentido. Nós humanos não somos das espécies mais numerosas, né? Nós não somos das espécies que apresentam o maior número de indivíduos. Um segundo critério usado pelas pessoas diz respeito ao tamanho. As pessoas acham que nós, humanos, somos mais evoluídos ou que as espécies maiores são mais evoluídas e que nós, humanos, por sermos grandes, somos mais evoluídos e as espécies de menor tamanho seriam menos evoluídas, né? Isso está presente até, né, dentro de algumas universidades ainda, né, um resquício do passado, chamando algumas espécies de espécies superiores, as maiores, espécies inferiores, as menores, né? Superior é o que está acima. Acima do quê? Né? Inferior, abaixo. Abaixo do quê? Né? Essa visão não existe mais dentro da ciência, né? De que o tamanho pudesse designar o grau, entre aspas, o grau de evolução dessas espécies.
Mas a gente escuta bastante ainda essa ideia de que o tamanho expressaria o, entre aspas, grau de evolução. Mas nós não somos as maiores espécies, né? Os indivíduos humanos não são os maiores seres vivos. E, no entanto, as pessoas não se consideram inferiores a esses indivíduos grandes, né? As árvores são maiores que os seres humanos, vários mamíferos são maiores que os seres humanos, por exemplo. Então, algumas pessoas criaram uma terceira maneira de fazer uma avaliação do progresso, do grau de progresso, ideia que não existe mais hoje, né? Grau de progresso é uma ideia que não existe na biologia de hoje, mas ainda é usada. Então, como que as pessoas avaliam esse grau de progresso? Pensando na biomassa. Se juntarmos toda a biomassa humana, número e tamanho, né, para formar a biomassa humana mostraria, evidenciaria que nós somos os mais evoluídos. Mas é óbvio que isso é um erro primário, né? As pessoas não têm ideia da biomassa das algas marinhas, por exemplo, ou da biomassa das árvores, por exemplo, né? Ou de outros mamíferos mesmo. Evidentemente, nós humanos, embora as pessoas tenham vontade de nos colocar na ponta como uma espécie mais evoluída, é óbvio que nós não temos também a maior biomassa. Um outro critério usado para avaliar, entre aspas, o grau de evolução é a inteligência. Então, algumas pessoas dizem que as espécies mais inteligentes são as espécies mais evoluídas. Esse tipo de afirmativa não faz sentido também dentro da biologia. Por quê? Porque a inteligência ela está presente num número ínfimo de espécies, né? Nós humanos com inteligência, somos uma exceção. Os seres vivos, praticamente todos eles, quase todos eles, apresentam um grau zero de inteligência, né? Eles vivem sem nenhuma inteligência, sem nenhum equipamento para ter inteligência, sem nenhuma inteligência. E é óbvio que a gente não poderia usar como um critério de evolução uma coisa que está presente num número tão pequeno de seres vivos, né? Não faz sentido usar a inteligência como um critério para determinar qual espécie é mais evoluída do que qual. Uma outra coisa que a gente observa também é o tamanho cerebral. Algumas pessoas, mesmo dentro da biologia, infelizmente, ainda tentam fazer uma avaliação do grau de progresso das espécies, dizendo aquelas que têm maior tamanho cerebral são as mais evoluídas, as que têm menor, menos. E a gente vê muito frequentemente gráficos comparando os tamanhos cerebrais do rato e tal e tal. Não faz nenhum sentido esse tipo de afirmativa, né? Por quê? Primeiro que várias espécies apresentam cérebros maiores que os nossos, humanos, e as pessoas que tentam usar isso aí como critério, elas mesmas não se sentiriam confortáveis de se considerar inferiores a essas espécies que têm cérebros maiores que os nossos, né? E, mais importante que isso ainda, cérebro é uma característica que está presente num número muitíssimo pequeno de seres vivos. E, obviamente, não pode ser usado como um critério para avaliar o grau, entre aspas, o grau de evolução dos seres vivos em geral. Como nós humanos estaríamos inferiores a várias espécies que têm cérebros maiores que os nossos, foi inventado um critério chamado razão cérebro-corpo, que é a proporção entre a massa do cérebro e a massa do corpo todo. Com esse critério, nós humanos superamos baleias, botos e outros animais, outros mamíferos, que apresentam cérebros maiores que os nossos. O que satisfez, de certo modo, algumas pessoas,
porque nossa razão cérebro-corpo é superior a desses seres. No entanto, ao fazermos a verificação da razão cérebro-corpo, outros animais nos superaram em muito, né? O tamanho proporcional, razão cérebro-corpo significa tamanho proporcional do cérebro em relação ao corpo, né? E essa razão cérebro-corpo é maior em camundongos, é maior em morcegos, e as pessoas que criaram esse critério, obviamente, também não se satisfizeram por nós estarmos, entre aspas, perdendo no grau de evolução para essas outras espécies. Então, apesar do, vamos dizer assim, do esperneio, da tentativa de achar um critério que nos colocasse à frente dos outros, a razão cérebro-corpo também não foi suficiente.